Aleluias! Vamos a um pequeno estudo do livro de Crônicas 1 e Crônicas 2. Irmãos, o livro de Crônicas faz parte dos livros chamados de Palavras do Dia, ou de Bre, Ai e Amim, também chamados de Anais Diários, 1 Crônicas 27 e 24. Aparecem com o nome grego, Paraleipomena, significa o que foi deixado fora, nos dando a entender que contém informações e relatos que não foram incluídos nos livros anteriores na Bíblia hebraica. Os livros de Crônicas são colocados em último lugar entre as chamadas Escrituras, nos relatando que o caráter deles é antes de tudo religioso e não propriamente histórico. Se observarmos que em Mateus 23:5 e Lucas 11:51, Jesus menciona fatos extraídos do primeiro livro, Gênesis, sangue de Abel, e do último livro da Bíblia hebraica, Crônicas, sangue de Zacarias. Mas não se sabe ao certo quem seja o autor, mas na tradição judaica é atribuída a Esdras, por causa de seu estilo em Crônicas. O estilo de Crônicas se assemelha muito ao de Esdras e Neemias. O final de 2 Crônicas parece continuar, irmãos, no livro de Esdras. Compare 2 Crônicas 36, 22 a 23 e Esdras 1 ao 2. Mas por certo esses livros foram escritos por alguém que conhecia ou era do sacerdócio levítico. Não se tem a precisão exata de seu escrito. Alguns afirmam 450 a 420 a.C. Certamente, irmãos, foi alguns anos após o retorno do cativeiro da Babilônia. Esses livros mencionam 12 diferentes fontes ilustradas pelo autor, e para organizá-los fizemos uma lista. Livros dos Reis, 1 Crônicas do capítulo 9, 1. 2 Crônicas, Rei Davi, 1 Crônicas 27 e 24. Crônica de Samuel, o vidente. Crônicas do profeta Natã. Crônicas de Gade, o vidente, 1 Crônicas 29 e 29. Profecias de Ai, o silonita. Visões de Aido, o vidente, 2 Crônicas 9 e 29. O livro de Semaias, o profeta, 2 Crônicas 12 e 15. A história do profeta Aido, 2 Crônicas 13 e 22. Livro do rei de Judá e Israel, 2 Crônicas 16, 1, 25 e o 26. Algumas notações do profeta Isafas, filhos de Amós. É história escrita, irmão, também por Osai, 2 Crônica 33, 19. Esse livro tem como objetivo, irmão, mostrar a importância da preservação das tradições raciais e espirituais pelos judeus. Ligar ou compreender os judeus que voltaram cativos aos seus antepassados, trazendo a história de seu povo, também na importância da lei. Importância na lei do templo e do sacerdócio e seu contínuo relacionamento com Deus. E também na esperança de que Israel receba a promessa de um descendente, mesmo de Davi, que sentará no trono para sempre. 1 Crônicas 17, 14. Seu tema, 1 Crônicas, a história de Israel sobre a dura redenção. 2 Crônicas, que apresenta Jesus Cristo, irmãos, como nosso rei. Os livros no capítulo de 1 ao 9 nos traz as genealogias de seu povo, seus relatos, histórias, divisão e restauração, cheia de ensinos práticos e promessas para o seu povo. Seus 29 capítulos do primeiro livro nos apresenta a cristologia do livro e a promessa de Deus para o seu povo escolhido, como uma nação estabelecida para sempre. A sua genealogia, irmãos, se inicia em Adão, passa por Abrão, chega a Davi e vai até Cristo. Lucas 3, 23, 28. 2 Crônica já é um livro de avivamentos, grandes avivamentos, sobre Asa, 11, Crônicas 15. Josafá, 2 Crônicas 20. Joás, 2 Crônicas 23, 24. Ezequias, 2 Crônicas 29 a 31. Josias, 2 Crônicas 35. Nos trazem detalhes a história de seu povo como um complemento às nossas escrituras. Possui grande, larga e expansosa a palavra da história de homens que fizeram parte dessa nação. Podemos entender, irmão, em nossa cultura, que Crônicas seria uma pequena parte do nosso jornal, onde são relatados muitos fatos, uma narrativa, irmãos, de várias histórias que compõem uma grande quantidade de páginas, tipo notícias do dia,
formam um conjunto de história variável em diferentes épocas sucessivas, um preenchimento de lacunas deixadas em outros livros. Aleluias.